Boa noite, Porto Mar, boa noite, Mira, e a todos os ouvintes da Rádio Mira. Hoje temos connosco Paulo Grego, presidente do Clube Domus Nostra, e o vice-presidente Pedro Gordo, que nos vem fazer um balanço desta época desportiva que agora chega ao fim, mas também sobre dois momentos marcantes para o clube: o seu 51º aniversário e a inauguração dos novos balneários. Paulo Grego, Pedro Gordo, sejam bem-vindos à Rádio Mira, ao fim de quase 3 anos. E antes de mais, vou deixar-vos cumprimentar os ouvintes. Boa noite, então. Boa noite, Jorge. E é isso mesmo. Antes de enviar um cumprimento também lá para casa e a quem nos está a ouvir. E as primeiras palavras são mesmo para ti, Jorge, e para o teu projeto para a Rádio Mira. É um projeto que faz falta ao nosso Conselho e arrisco-me a dizer que é um projeto que faz falta a nós próprios. Acho que estar aqui hoje, neste dia, que é uma segunda-feira, quase no horário onde passámos tantas semanas, os três aqui em conjunto, traz aqui boas memórias que certamente ao longo desta conversa irão sair para cima desta mesa. Com certeza. Eu só pedi para cumprimentar os ouvintes, não era para falar de mim, mas obrigado pelas tuas palavras que acabam por tocar sempre. Pedro, dou-te a oportunidade também de cumprimentar os ouvintes. Obrigado, Jorge. Boa noite então para ti, Jorge. Boa noite para todos os ouvintes da Rádio Mira. Como estava a dizer o Paulo, as segundas-feiras dizem-nos alguma coisa e este horário também. Passámos aqui cerca de 100 programas, portanto, 100 dias a falar sobre futsal, sobre desporto, sobre cultura, sobre tanta coisa. E isto traz um bocadinho essa memória, depois de um fim de semana de tantas memórias. Esta é mais também uma memória que temos e algo que nós gostamos e que temos alguma nostalgia, alguma pena de não ter havido possibilidade de continuarmos com esse projeto, sobretudo porque vamos falar sobre isso, a Domus Nostra tem crescido imenso e o nosso tempo não se divide. Mas queria cumprimentar-te então a ti, cumprimentar a todos os nossos ouvintes, desejar obviamente que este seja um projeto para continuar e vai ser com toda a certeza, e que todos colaborem nele, porque é importante em Mira divulgarmos tudo o que se faz nas associações, noutras coletividades, noutras áreas que tu saberás muito bem qual é que são pertinentes também aqui estarem presentes. Mas para nós, enquanto dirigentes associativos, o importante é todas as coletividades estarem aqui representadas e ao mesmo tempo poderem ter também este espaço para poderem falar sobre aquilo que fazem e os projetos que têm. É um gosto enorme estar aqui e esperamos com toda a certeza que vai acontecer mais oportunidades em que podemos estar presentes. Desculpa lá ter demorado mais a explicar. Não, tudo bem, tudo bem. Agradeço também essas palavras amigas. Não, é que eu preguei aqui uma partida, mas ninguém reparou nela. Apenas, e não é a primeira vez que eu chamo Paulo ao Pedro e Pedro ao Paulo, e aqui estava a fazer a mesma coisa, mas por escrito. Deixem-me dar também as boas noites aos nossos ouvintes. Obrigado por estarem aí. Partilhem o mais possível para que esta grande entrevista chegue o mais longe possível. E se quiserem colocar algumas questões ao Presidente ou ao Vice-Presidente, estejam à vontade que eu vou transmiti-las depois. Meus caros amigos, antes de mais, como resumem esta época? Foi uma época positiva? No vosso entender? Sim, posso começar eu já nessa resposta e certamente que o Pedro depois me seguirá ou completará com dados adicionais. É sempre difícil responder essa questão, Jorge. Primeiro porque para o Domus Nostra não é fácil limitar uma época, porque algumas modalidades correspondem ao ano civil, outras correspondem a épocas desportivas e se calhar é mais fácil concentrar-nos então no futsal, que acredito que seja aquilo que estarias mais a perguntar relativamente à época, que essa sim que termina agora no dia, oficialmente no dia 14, no próximo sábado, mas
que a nossa equipa de sub-19 feminino ainda tem um jogo para além dessa data, portanto depois no dia 22 do 6, e aí sim termina o último jogo oficial desta época. Já fizemos esse balanço também nas redes sociais, mas é importante deixar aqui essa referência, e nós, direção, consideramos esta época a melhor época de sempre do futsal na nossa formação. Portanto, desde atletas dos petizes até aos júniores, esta foi a melhor época de sempre. E é a melhor época de sempre porque, para além da quantidade que felizmente o Domus Nostra tem, começam a aparecer resultados. Portanto, a qualidade começa a vir ao de cima. É a primeira vez em que temos 2 equipas campeãs distritais. É a primeira vez em que temos uma época com 5 títulos distritais. É a época de todas que temos mais atletas convocados para a seleção distrital e, pela primeira vez, atletas convocados para a seleção nacional, e por isso não é difícil de dizer que esta é a nossa melhor época de sempre. Às vezes, e nós falamos isto internamente, que se nos costumamos, se vamos nos habituando a isto, pode parecer que estes feitos não têm o devido valor, porque se agora acharmos que é normal termos sempre atletas nas seleções distritais, é só puxar a cassete atrás, e há 6, 7 épocas atrás nós não tínhamos atletas nas seleções distritais, muito menos tínhamos atletas nos torneios, nas convocatórias finais dessas seleções, e portanto aquilo que agora é quase que uma obrigação para o Domus Nostra, que é ter atletas nas convocatórias, há uns anos atrás era um mérito enormíssimo. Cada vez que um dos nossos era convocado para a seleção, era festejado quase como um golo. E dizer isto, e para passar a palavra também aqui ao Pedro, a cereja no topo do bolo, para além dos títulos, e vamos ter a oportunidade de falar neles garantidamente, mas para perceberem a dinâmica e a alegria e a intensidade com que vivemos isto, quando sai a convocatória do primeiro atleta para a seleção nacional, e nem de propósito saiu a uma quinta-feira, que é o dia em que a direção reúne religiosamente à quinta-feira, foi festejado na direção e com as equipas técnicas, com os pais, foi festejado como de um campeonato se tratasse. Porque era uma ambição que nós tínhamos há muito tempo e é um reconhecimento da qualidade da formação e daquilo que se tem apostado nos últimos tempos. E daí que, para nós, esperamos que para o ano possamos dizer isto outra vez, que é bom sinal, mas para nós não há dúvida nenhuma que esta foi a melhor época de sempre da formação. E depois podemos falar também um bocadinho das 2 equipas séniores, mas deixaria aqui também para o Pedro fazer aqui um bocadinho o balanço desta época desportiva. Já lá iremos, com certeza. Deixe-me só cumprimentar por cá o Dias Marques, que envia um abraço do Luxemburgo e envia-vos também os parabéns. É assim, eu não quero ser muito repetitivo, mas eu penso que vocês no início, vocês, direção no todo, no início traçaram alguns objetivos. O que eu queria saber, e dar a saber lá em casa, é que quais é que foram atingidos? Eu acho que tu és a melhor pessoa para falar sobre isso. Até porque estás muito mais ligada a essa parte, não? Sim, mas posso dizer e depois concluir. Portanto, Jorge, há muita coisa ainda para falarmos. Sim, vai ter tempo para ir. Exatamente. Os objetivos são traçados na chamada cúpula do futsal, na reunião de preparação da época, dirigida pelo coordenador e da qual eu faço parte enquanto presidente da direção, mas sem ser da minha responsabilidade, como deve imaginar, ali o dirigente máximo é o coordenador de futsal. E os objetivos são estabelecidos da seguinte forma: objetivos por escalão e objetivos por equipa. Os objetivos da formação foram cumpridos. Há apenas, em todos os escalões, há apenas um objetivo que não foi cumprido, que foi nos iniciados. Nós tínhamos a ambição de ir à Taça do Nacional, como tínhamos ido na época anterior, e que não foi cumprido porque o Distrito de Coimbra perdeu uma vaga nessa Taça de Nacional e, portanto, nós não conseguimos o apuramento, mas esse é um objetivo que não foi cumprido. Depois, todos os outros foi apuramento em todos os escalões para o apuramento de campeão, e o conseguimos fazer, com exceção, imagina só isto, com exceção, o único que não estava nos objetivos era os juvenis e os júniores. Achávamos que poderia não ser fácil os juvenis e os júniores numa primeira reunião em agosto,
chegarem lá. Como podíamos estar mais enganados que os júniores foram campeões distritais. E quando o nosso objetivo não passava sequer pelo apuramento para a fase de apuramento de campeão. Porque também estávamos a viver uma realidade diferente. Para os nossos ouvintes pode parecer, então, mas eles não sabem a equipa que têm, sabemos. Mas as regras mudaram ao meio do jogo. Quando preparámos a época, os jogadores sub-20 não podiam jogar nas equipas júniores. E depois, uma semana antes da primeira jornada, a Associação de Futebol de Coimbra mudou, alterou o regulamento e os sub-20 puderam passar a jogar. E a nossa equipa ganhou qualidade com isso. Não reformulámos os objetivos estavam traçados e, portanto, o primeiro objetivo amplamente conseguido, e foram até ultrapassados, porque pela primeira vez fomos campeões de júniores, vencemos pela primeira vez uma taça distrital na formação, e os infantis, agora mais recentemente, campeões também num campeonato muito longo, um campeonato que se iniciou no último fim de semana de setembro e terminou no penúltimo fim de semana de maio, com enormíssimos jogos, com jogos de muita qualidade, e uma equipa que não é a panágio das nossas equipas de infantis serem tão fortes como esta foi, e que foi a base da seleção distrital, que tão boa conta deu de si no torneio interdistrital realizado nas férias da Páscoa. E Coimbra conseguiu a manutenção na Liga 1, muito graças também ao contributo dos 3 atletas do Domus Nostra, que depois acabam por ser convocados também os 3 para a seleção nacional. Sem fugir aos séniores, e aí sim, as séniores femininas cumpriram os objetivos inicialmente traçados, que era a melhor classificação de sempre no campeonato distrital e uma boa prestação na taça. Uma boa prestação não foi quantificada. Era uma boa prestação. Era fazermos a melhor participação de sempre na taça. Em todas as outras anteriores edições tínhamos sido eliminados na primeira eliminatória. Desta vez, uma boa prestação era melhor que isso. Mas fizemos bem melhor que isso. Chegámos à final. E a cereja no topo do bolo é que esta equipa sénior, para além da melhor participação de sempre, sénior feminina, a melhor participação de sempre na Taça de Portugal, que conseguiu pela primeira vez passar 2 eliminatórias, chegar à terceira eliminatória, conseguiu estar em 2 finais, em 2 competições distritais, as 2 perdidas contra o Norte e Sor, quer na final da taça, quer na final do troféu interdistrital no passado fim de semana. A equipa sénior masculina tinha também 2 objetivos bem delineados: ficar nos 4 primeiros e chegar à final da taça de Coimbra. E falhámos nos 2. Portanto, não há outra forma de dizer isto. Ficámos em 7º lugar no campeonato e fomos eliminados nas meias finais em penaltis com o São João, que acabou por ser o vencedor do troféu. Nas meias finais, então, como disse, em penaltis. E os objetivos ficaram aquém. Se me perguntares se é uma época negativa dos séniores femininos, não. Conseguimos N objetivos, conseguimos aproveitar. Foi a melhor época de sempre, ou a época de sempre que incluímos mais jogadores júniores no escalão principal. Conseguimos estar sempre na disputa de todos os jogos. Depois as coisas não correram naquilo que define o desporto e o futsal, não correram da melhor forma, mas sem nenhum tipo de problemas. Admitimos que foi uma época onde não cumprimos os objetivos e o resto chega. E o Pedro estava-me aqui a lembrar dos 2 escalões que não são de formação, das colinhas, mas eu deixo para ele também, senão vão dizer que eu estou aqui a monopolizar a conversa. Tu estás completamente muito mais dentro desses assuntos do que eu. Mas estamos a falar aqui sobretudo de futsal. Obviamente os escalões que não competem, que é as colinhas, que também é um escalão ao qual tu estás associado e diretamente ligado, tem sido para nós, e sobretudo pelo trabalho que é feito por toda a equipa técnica, a começar pelo Beto, da Marlene, pelo Jorgito e pela Cláudia Rocha, que foram os 4 elementos que estiveram à frente deste escalão. É um orgulho imenso ver a quantidade de jovens que pratica futsal no Domus Nostra. Este ano os Bambis cresceram em termos de número de atletas. Tem havido um aumento exponencial a nível logo dos Bambis, dos mais novos, e a partir daí, depois no escalão seguinte, os Petis e os Traquinas
já nos habituaram a haver, felizmente, muitos jogadores, mas há, sobretudo, uma qualidade imensa, que é isso que acho que o Domus Nostra tem tido, e ao longo destes 51 anos que fizemos agora recentemente e vamos comemorar no próximo sábado, aquilo que vemos, e sobretudo quem nos acompanha, e pessoas que vêm o futsal há muitos anos, jogadores nossos que inclusivamente jogaram lá há muitos anos, que agora regressam para ver o futsal mudou muito, e mudou no país todo, mas mudou a qualidade enorme que existe, técnica e tática, que existe no futsal, no Domus Nostra. E começa logo aí nas escolinhas. Os alunos, os atletas saem das escolinhas logo com grande qualidade, a saber muito de futsal, já com jogadas estudadas, já com uma capacidade de ler o jogo, de sair de pressão, de perceberem aquilo que é o futsal, e era isso que não tínhamos antes. Quando se fazia uma equipa qualquer mais jovem, nós jogávamos, eu lembro-me, o meu filho, quando começou lá, jogava um bocadinho os que apareciam, tentava-se fazer uma equipa com aqueles que apareciam, e muito futsal jogava-se quase com as regras do futebol, não é com as regras, com aquilo que se sabia do futebol, não havia trabalho específico ligado ao futsal, e isso hoje em dia, sobretudo pela aposta enorme também que houve da parte da direção na formação de técnicos para o clube. Neste momento o clube tem treinadores qualificados em todos os escalões, e tem inclusivamente treinadores adjuntos que também já têm essa qualificação, e treinadores de guarda-redes. Isto é um passo enorme, e é isso que faz desde logo as escolinhas, que era isso que estávamos a falar, até depois aos escalões mais acima, aos séniores, que é onde toda a gente quer chegar, e que é a imagem do clube. É isso que faz depois a diferença. Mas há aqui uma coisa que eu gostava muito de falar, e nós estamos a falar de futsal, não sei se tu queres depois falar também. Perguntaste da época há bocadinho, não te referiste diretamente ao futsal, falaste da época no geral. O Domus Nostra, normalmente quando se fala, nós viramos logo para o futsal, porque é sem dúvida o que absorve mais recursos do clube, mas felizmente o Domus Nostra não é só futsal. O Domus Nostra tem uma quantidade de modalidades, tem um ecletismo que lhe permite felizmente ter campeões nacionais noutras modalidades, como na pesca. Temos jogadores a disputar os campeonatos nacionais, e que representam a seleção nacional. Depois temos também, e que é importante também dizer, campeões distritais tivemos no trail ainda no ano passado. Que é uma secção, que talvez a secção que mais tem crescido depois do futsal no Domus Nostra, por um trabalho brilhante que tem sido feito ao longo dos tempos. O trail neste momento é conhecido e reconhecido já fora de portas a nível regional, e fez-se pela primeira vez em janeiro o primeiro Cabanão Trail, que nos trouxe até Portomar mais de 800 atletas, e alguns deles atletas internacionais, e que foi um sucesso tremendo, e que, apesar da chuva imensa, do temporal imenso que se abateu nesse dia sobre a nossa região e sobre o país até, é que nós dizemos evento molhado, é evento abençoado, e foi um enorme sucesso, e isso também para nós é um gosto enorme vermos outras equipas a conseguir chegar lá. E há mais, se formos para outro tipo de modalidades não competitivas, vamos falar do hip-hop. Pedro, e era aí mesmo que eu queria chegar, que é uma novidade também para ti, e deixá-la aqui ao microfone da Rádio Mira. Estou curioso. Tivemos uma excelente notícia muito recentemente, e muito recentemente foi hoje mesmo, ao final do dia, que 2 professores da nossa escola de hip-hop venceram um concurso internacional e vão representar Portugal nos Estados Unidos da América no próximo mês de julho, de 26/7 a 2 de agosto. Vão estar a levar as bandeiras do Gorillaz Dance Crew, mas também do Domus Nostra e do Conselho de Mira, naturalmente, e é a primeira vez
em que eles participam na categoria de adultos a esta competição realizada na Maia e tiveram o resultado que os vai levar a representar a nossa bandeira nos Estados Unidos, e isto foi uma novidade fresquinha que acabei de receber já aqui na própria entrevista. Bom saber, é muito bom saber essas novidades, e isso vem completamente completar e complementar aquilo que eu estava a dizer, que o clube é muito mais do que futsal, e depois temos, felizmente, no clube várias outras secções que fazem trabalhos brilhantes também de formação, que depois nos permitem chegar a este tipo de resultados e a este nível. E pronto, era isso que eu queria dizer. Acho que destacar aí também o trabalho da secção do BTT, sobretudo o Rui Tomásio, e a grande representatividade internacional que tem, para além dos atletas que percorrem o país ao longo de todos os fins de semana. Mas o Rui ainda há bem pouco tempo esteve em Marrocos e esteve em Ibiza com as nossas cores, e dá-lhe esse merecido destaque também. Com certeza, convosco é muito fácil fazer uma entrevista. Orgulho-me disso, sinceramente, porque dá gosto de ouvir falar de que vos vai no coração em relação ao clube. Antes de continuarmos, deixem-me só cumprimentar por cá o Domingos Patarra José, que envia um forte abraço a toda a família Domes desde Luxemburgo. Obrigado, Domingos. E temos por cá também o Zorro, que diz... A máquina do futebol. Eu não sei, antes de transmitir a mensagem dele, eu não sei como é que ele sofreu no passado sábado, longe daquilo que ele mais gosta de fazer. E ele felicito. No outro sábado, já foi no outro. E já agora dou-lhe também os parabéns pelo brilhante trabalho que fizeram dentro da ACR6 Futebol. Portanto, ele diz: boa noite, amigos, muitos parabéns por mais uma excelente época, a formação a dar cartas, e grande abraço para os três. Obrigado pela parte que me toca, Zorro. O Joaquim Pinho envia as boas noites, continuem com essa dinâmica, grande abraço aos dois. E o Dias Marques também envia abraços do Luxemburgo. Estava eu a dizer que é tão fácil conversar convosco, mesmo em direto, sem rede, porque é como tudo, é o que se passa, é mesmo a realidade que vai lá para casa. Aqui não há cortes, não há arranjos, não há nada. E nem tudo são rosas também, não é? No Domus Nostros, não é? Aprenderam alguma coisa com esses desafios ou nem por isso? Deixa-me só primeiro, antes de falarmos nisso, força. E até porque... Não sei se estou a complicar um bocado a coisa ou não. Nós vamos já à tua pergunta, mas falaste de uma data de amigos e de pessoas que também são amigos comuns e que são homens do associativismo e do desporto, alguns deles, e no Zorro, que tenho um carinho também muito especial por ele, pela forma como ele vive e como ele se entrega nos projetos onde está, e como é que um homem como ele é o Ronaldo Mira, não é? Chegando quando a gente começa a ter alguma idade, nós começamos a querer-nos deixar de fazer algumas coisas e ter tempo para fazer outras. E o Zorro tem uma paixão enorme pelo futebol, pelo clube, pela ACR6, que eu tive a honra também de representar, e o Paulo também teve durante algum tempo. É para nós uma referência também, e ele também já tivemos o gosto de o ter também no Domus Nostra a praticar futsal. Queria mandar um abraço para ele e obviamente para a família, sensível à família, até porque somos amigos, nos conhecemos todos, mas também para todos os outros agradecer essas mensagens que nos mandam. Relativamente àquilo que correu mal, não sei se o Paulo quer dizer uma coisa sobre isso também, depois
A gente aprender corre mal coisas sempre, todos os fins de semana. Pode passar a ideia para outro Às lado. vezes as pessoas é que não sabem. Que as coisas correm sempre tudo bem longe disso. Estamos muito longe da perfeição, bem pelo contrário. Não correm mal, às vezes não correm bem. Não correm tão bem como esperamos, não correm como estão previstos. Às vezes é que a capacidade de dar a volta aos problemas, às vezes faz tornar com que as coisas parecem que estavam assim programadas. E claro que não é assim, e há coisas que nos fogem ao controle. Em 170 atletas é normal de haver alguns atletas que estão descontentes com a decisão do treinador, dos diretores, com a qualidade da alimentação ou das carrinhas, e os pais, porque não é aquilo que estavam à espera. Portanto, é claro que basta haver um atleta ou um pai a dirigir-se a nós para apresentar a sua reclamação ou o seu protesto, que para nós já é as coisas não estarem a correr bem. Mas a única solução é ouvi-los, é tentar melhorar. Se a crítica for justa e se for merecida, só temos que pedir desculpa pelas nossas falhas e tentar emendar essas falhas. É lógico que no meio de uma associação que estamos ainda nem chegamos ao final do ano civil, e se nós puxarmos a casseta atrás, o que fizemos até hoje, desde o dia 1 de janeiro até hoje, véspera do dia 10 de janeiro de janeiro, depois de junho, dia de Camões e de Portugal e das comunidades. Portanto, às vezes nós pensamos assim, onde é que nós arranjamos tempo, força e mestria para fazer isto tudo. Agora, o segredo é aquele que nós repetimos vezes sem conta. Nada disto acontecia se nós não tivéssemos a direção com a qualidade que nós temos. Os atletas, os treinadores, os apoiantes, os adeptos têm um mérito brutal, mas nunca podemos deixar de puxar aqui a brasa à nossa sardinha, que esta direção, que há uns anos a esta parte tem dirigido destinos do Domus com mais ou menos ajustes, com umas saídas, com muitas entradas, felizmente, é o grande motor do sucesso. E também assume quando as coisas não correm bem. Posso deixar aqui um exemplo muito simples, Jorge. Tivemos muito recentemente agora uma das decisões mais difíceis a serem tomadas desde que eu sou presidente do Domus Nostra, e já lá vão uns aninhos. Ao termos que convidar o nosso treinador da equipa sénior principal a deixar de ser o treinador na próxima época, foi das coisas mais difíceis que fizemos nos últimos anos. Não é apanágio do Domus Nostra os treinadores não continuarem. Só que, após uma reflexão, e daquilo que já falámos na primeira parte da entrevista também, com o treinador, achámos que era o melhor para os objetivos da equipa e da associação, o Pampas, o Henrique Oliveira, a quem endereço um forte abraço, a deixar de ser o treinador principal. É lógico que se me perguntarem, mas foi ele que quis sair? Não. Não estamos aqui a tentar esconder-nos atrás de uma decisão que tomamos. Ele estava preparado para continuar a ser o treinador para a próxima época, mas foi uma decisão da direção e uma decisão da estrutura do futsal que lhe foi comunicada e ele aceitou. E a melhor maneira que eu tenho de dizer às pessoas que ele aceitou, e aceitou de uma forma pacata e agradável, com tristeza naturalmente, porque ele não andou tantos anos a estudar para tirar o nível 2 de futsal para deixar de ser treinador, e há de o ser, e com muito sucesso, e tenho quase a certeza que há de voltar a ser treinador no Domus Nostra, e num curto espaço de tempo, garantidamente. Mas no mesmo dia em que comunicámos ao Henrique que ele iria deixar de exercer funções como treinador principal, convidámos-o para ele se manter como coordenador de toda a atividade esportiva do clube. E ele, sem hesitar, no mesmo segundo, disse que sim. Portanto, isto revela muito da relação que foi estabelecida também com o Henrique, e revela sobretudo muito da qualidade humana que é este indivíduo. Portanto, apesar de estar ali a levar, entre aspas, uma chicotada, como se diz por aí na gíria futebolística, uma chicotada psicológica, ele aceitou continuar a fazer parte deste projeto e desta equipa, e isto é das melhores pessoas que eu conheci no futsal, que o futsal me deu. A amizade que eu tenho de privar com um indivíduo que tem metade da minha idade, e o que é certo é que sente, hoje em dia eu tenho a certeza que ele sente o Domus Nostra como nós os dois aqui sentimos. Com certeza, um abraço para ele também, porque também no fundo acabei por estar com ele mais vezes do que o esperado, porque era ele que me dava a constituição da equipa. Antes de continuarmos, Samuel Almeida,
Boa noite para o Samuel, não sei de onde é que ele nos está a escutar e a ver. Ele envia um grande É o abraço. próximo treinador da equipa sénior, Jorge. Ah, é? É o próximo treinador. Ok, bem-vindo à Rádio Mira também, então, e espero a mesma cordialidade que tive com o Henrique, que possa vir a ter também com o Samuel. Ele envia um grande abraço aos dois e diz que são pessoas de classe mundial. Portanto, boa noite para ele também. Para o Alexandre Oliveira, domos e enorme forte abraço, amigos, desde Anadia. O Domingos Patarra. O homem do trail. O homem do? Do trail, é do trail. Chegar um bocadinho mais à frente que é para ouvir além em Faz casa. parte da equipa de trail. Ok. O Domingos José diz que envia mais um forte abraço a toda a família Domos, do Luxemburgo. Joaquim Pinho, estas já eu tinha lido, não vou repeti-las. Continuem por aí a mandar os vossos comentários e se quiserem colocar algumas questões poderão também fazê-lo. Entretanto, também gostaríamos de saber, em termos de envolvimento da comunidade e dos sócios, sentiram alguma evolução? Porque, é assim, eu pelo menos posso dizer, o privilégio de estar sempre no Cabanão durante toda a época e tenho a minha opinião, mas quero a vossa. Eu posso falar sobre isso, também, porque também passo lá há algum tempo, meia dúzia de minutos por fim de semana, e em termos de evolução, eu acho que todos temos uma evolução, e há bocado falávamos disso, o clube tem evoluído, e evoluindo o clube não evolui só a parte dos atletas, a parte técnica, tática, os próprios pais, os próprios adeptos, sócios também começam a aumentar a sua cultura em termos de futsal e ao mesmo tempo conhecem o clube e vivem o clube também com alguma intensidade. Penso que isso é uma das características do Domus Nostra. E se há algo que há uns anos atrás, basta nós irmos ver algumas fotografias, ver alguns vídeos que já existiam mesmo há 10 anos atrás, que foi um ano fantástico quando fomos campeões de séniores, mas se formos acompanhar tudo o que era jogos de formação, o Cabanão não apresentava a moldura humana que apresenta agora na maior parte dos jogos. E felizmente, e nós vamos a alguns jogos fora, mesmo nos escalões de formação, não é fácil ver a quantidade de pessoas que se vêem no Domus Nostra a assistir aos jogos e de uma forma contínua, seja porque é um fim de semana inteiro e nós tivemos este ano um calendário que foi estranho, porque teve a ver com contingências de sorteio. Há alguns fins de semana em que só havia um jogo, no outro fim de semana a seguir jogavam todos os escalões em casa, e o Jorge acabou por sentir isso também. Mas havia jogos desde sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à tarde, e às vezes em alguns domingos à tarde ainda havia 2 horários também, a meio da tarde e um bocado mais à noite. E todos esses jogos tinham uma mola humana e público muito grande. E se isso é uma evolução, eu acho que é uma evolução. É uma evolução, primeiro porque as pessoas gostam de vir ao Domus Nostra, que é isso que nós procuramos, é que as pessoas que entram naquela casa sejam bem recebidos desde a primeira hora, que sintam como se estivessem na casa deles. A casa é nossa, mas não passa a ser deles também a partir desse momento. Foi isso que eu também senti a partir do primeiro momento que me convidaram para vir para o Domus Nostra, e já lá vão também há alguns anos. E essa é uma característica que nós não sabemos explicar muito bem, se calhar tem a ver com a maneira de sermos, a própria filosofia. Toda a gente que está no clube recebe bem, ou procura receber bem as pessoas que vêm ali pela primeira vez, porque elas dizem-nos que parece que são dali desde sempre, e acho que isso também, hoje em dia, as pessoas o sentem, e portanto há uma evolução que se alargou a muito mais pessoas, que aquela no início eram grupos mais restritos, ou mais pequenos. Portanto, é nesse sentido que eu acho que houve essa evolução. Os pais
perceberem, nós no início, através da bandeira da ética e dessa questão, nós reforçámos muito esta questão de os pais aceitarem algumas regras, não perceberem que os treinadores tomam decisões e que às vezes, mesmo que os pais não concordem, há coisas que nós têm que ser cumpridas, e nós no início da época fazemos logo uma reunião com todos os pais onde isso também é explicado. E acho que toda a gente começa a perceber isso e aumentaram também esse nível, toda a sua formação em termos de acompanhamento das equipas e dos próprios filhos, dos próprios atletas. Pronto, e é isso que eu considero essa evolução. Não sei se é nesse sentido que estavas a perguntar, Sim. mas eu considero que esta foi até agora pontos muito importantes e marcantes para considerar que tenha sido uma evolução daqueles que nos acompanham. Com certeza, comungo da mesma opinião, sem dúvida alguma. No fundo, no meio de 170 atletas por aí, entre desde os mais pequeninos até aos maiores, entre masculinos ou femininos, por acaso houve alguma história que nos queiram contar? Há sempre histórias, há sempre momentos que ficam, porque no fundo é um grande convívio de muitas pessoas. Há tantas histórias. Eu tenho uma história. Queria uma de cada um. Eu tenho uma história que gosto muito de contar, e até porque eu gosto de contar e porque me marca muito que eu ouvi uma vez um atleta, um grande atleta, um jovem atleta, que será com toda a certeza uma referência. Não quero estar a dizer quem é, mas que partilhava comigo um dia que eu lhe dizia que podemos nós, e com a qualidade que ele tinha, que poderia chegar a outro nível. Estamos a falar com um atleta mesmo muito jovem, e ele dizia que isso não fazia muito sentido, porque ele faz anos no dia que o Domus Nostra também faz anos, e que aquilo que é um sinal e é para ele, e portanto ele e hoje está na seleção nacional. Isso para ele era importante, ouvir isso do atleta, dos próprios pais dos atletas, dizerem que isso é marcante para ele e que é um sinal. É porque acaba por ser uma história que eu gosto de falar nisso, e que me traz também este sentimento que felizmente os nossos atletas desde muito jovens começam a sentir muito o clube, e aquilo que nós chamamos aqui não é uma catequização, mas é o sentimento de clube, a vivência de clube, existe logo desde muito jovens, e isso não somos só nós da direção a fazer, é os pais, é toda a gente que acompanha o clube, e penso que toda a gente que vai para ali o sente. Obviamente haverão deles que podem não se identificar, outras pessoas que mudam e que vão para e que seguem outros projetos, mas felizmente a maior parte, e são muito poucos aqueles que acabam por sair, e quando saem às vezes são por razões que nem têm a ver com isto, são questões pessoais, mas isto para nós é um reflexo de que o trabalho é bem feito, e que estas histórias também acaba por nos trazer esse sentimento que as pessoas sentem o clube como nós sentimos também. Pois, é muito difícil escolher uma história, e estaria aqui para o resto da entrevista a contar a história só desta época, mas acho que facilmente tu entendes, até porque conheces o clube muito bem também, mas quem se possa estar a ouvir, sem me referir, porque depois podia ser aqui injustos com outros que me esqueceriam, histórias certamente mais interessantes não me estou a lembrar, mas nós todos nos podemos esquecer que temos atletas desde os 3 anos, e que para eles é das primeiras aventuras que eles fazem fora dos pais, é ali connosco. Nós temos atletas que sabemos que a primeira vez que tomaram um banho sozinhos foi no Domus Nostra. Nós temos atletas que sabemos que a primeira vez que dormiram fora de casa foi graças ao Domus Nostra. Nós temos uma equipa de benjamins que hoje, a esta hora, está em Vila Real, que ontem jogou com o Sporting, que vai jogar com o Marítimo amanhã, que no sábado jogou contra uma equipa espanhola, e para percebermos estas histórias que acontecem, felizmente estão lá 15 miúdos a disputar este torneio internacional de Vila Real, pela primeira vez que o Domus lá se faz representar,
e todos os pais, ou a grande esmagadora maioria dos pais, está lá neste momento. Estou aqui farto de receber mensagens dos pais que estão aqui num salutar convívio, por exemplo, com os pais também da equipa do Marítimo, e estas histórias são as que ficam. Mas há uma história que eu queria aqui deixar e destacar, porque este ano fomos brindados também por um presente especial, que foi a participação da equipa feminina de Sub-19 no Campeonato Nacional. E quando este convite, porque foi desta forma, quando o convite apareceu da Associação Futebol de Coimbra para indicar um representante para o Campeonato Nacional, porque o desporto feminino ainda está com este déficit, não haver uma competição que forneça equipas para o Campeonato Nacional, então funcionou aqui um bocado nesta segunda fase por convites. E nós, prontamente, depois de falarmos com a treinadora, com a Adelaide, que é a treinadora da parte feminina do Domus Nostra, ela disse logo que sim, víamos e tínhamos jogadoras até aos sub-19 suficientes para formarmos a equipa, mas estávamos longe de imaginar ou de sequer conhecer o modelo do campeonato e onde é que nós tínhamos que ir jogar. Assim que saiu o calendário e vimos que tínhamos jogos em Viana do Castelo e tínhamos jogos no Algarve, pensámos logo onde é que nós nos vamos meter, onde é que nós nos fomos meter, com tudo o que acarretava de logística, de financiamento para este jogo. E há uma história incrível, que é a viagem destas miúdas, todas elas muito, muito novas, ao Algarve, foram jogar ao Esperança de Lagos. E foi para elas... As suas comemorações da Guarda 10 de junho. Exatamente, onde agora está ou amanhã irá decorrer o 10 de junho, mas foi para elas, fica, e já falei com toda a comitiva que foi, fica garantidamente marcada na memória, e é para estas coisas que o desporto em geral e o futsal em particular vale a pena. Sem dúvida alguma, completamente de acordo. Agora que a época terminou, ou está mesmo a terminar, é natural que já pensam na próxima. Eu gostaria de saber que planos ou mudanças é que se avizinham por aí, não é? Para o futsal, já aqui quase que desvendámos quase tudo, não é? Portanto, o grosso dos treinadores irá manter-se. Há aqui uma grande alteração que tem a ver com a equipa sénior masculina, com a saída do Henrique e a já anunciada entrada do Samuel Almeida, para nós o Roma, que era o treinador dos Júniores, foi campeão distrital e vencedor da taça, e foi numa primeira análise olhar primeiro para dentro de casa e saber quem é que poderia ser o próximo treinador da equipa sénior, e foi a escolha foi para o Roma. Ele aceitou este desafio e já está a trabalhar na constituição da sua equipa técnica e na constituição do plantel. Portanto, neste momento já estão em curso toda essa preparação. Na equipa, na estrutura feminina, as coisas irão ficar muito parecidas com o que tivemos até agora, e na formação também, e isto tudo liderado pelo Pampas, pelo Henrique, continua a ser o coordenador. Há aqui pelo menos a entrada de um treinador novo para a formação, que vem enriquecer os quadros, até porque o treinador de júniores sai para os séniores, e havia aqui necessidade da entrada de reforçar os quadros dos nossos treinadores, mas com aquilo que o Pedro já disse há bocadinho também, com a garantia de que todos os escalões terão um treinador principal e um treinador adjunto, no mínimo um treinador principal e um treinador adjunto devidamente encartado, pelo menos com o nível UFAC, que é aquilo que para nós, Domus Nostra, faz sentido há muito tempo, e também respondendo às exigências do nível da certificação da Federação Portuguesa de Futebol, onde nós neste momento estamos catalogados, digamos assim, com as 3 estrelas de entidade formadora. De resto, depois dos plantéis, felizmente é tradição no Domus, e não é só tradição, acho que é mérito da instituição, a percentagem de retenção e de renovações é superior a 90%, e portanto não andamos aqui muito preocupados ano após ano em ir buscar atletas para este ou para aquele escalão da formação, porque quase que se autoalimentamos com os jogadores que vêm das escolinhas, e começa a ser uma escada, os que sobem para o escalão seguinte e alimentam os diferentes escalões. É lógico que temos sempre portas abertas para receber mais jogadores, e sobretudo jogadores de qualidade, mas o nosso foco e a nossa principal preocupação é garantir aos nossos atletas que têm lugar no clube, desde das escolinhas até ao último escalão de formação, que é os júniores.
Com certeza. Além da época desportiva, o clube está a viver um momento também muito especial, que é os seus 51 anos, o 51º aniversário. O que é que significa esta data para vocês? Tem... Significa que o clube já ultrapassou as 5 décadas, que está quase a apanhar-me na minha idade, mas acho que não vai conseguir. Para mim significa eu que estou no clube há muito menos tempo que o Paulo, e 51 anos de um clube como o Domus Nostra, depois deste ano de cinquentenário que foi tão marcante, tão, ainda por cima com grandes novidades, com grandes resultados, com grandes novas notícias e boas notícias. Chegar aos 51 anos representa, depois de tudo aquilo que aconteceu até agora, representa aquilo que eu tenho dito muita vez, é uma responsabilidade enorme representar este clube. São muitos atletas, são 170 atletas no futsal, mas depois se formos contar, são muito perto de meio milhar de atletas quase, né? Serão seguramente mais de 400 atletas em todas as modalidades que representam o clube, e todos eles olham para nós com muita responsabilidade. Para a direção, sempre, muitas vezes achando que nós somos profissionais disto e que não podemos falhar. E estar à frente de um clube deste é uma responsabilidade enorme, porque a marca Domus Nostra, aquilo que é a imagem que o Domus Nostra felizmente tem para fora e que nós temos, que não é algo que seja falsa modéstia, é mesmo aquilo que sentimos, porque nos é dito frequentemente que somos um exemplo para todos os outros, e que sentimos que toda a gente olha para nós e vem focar-se muitas vezes e basear-se em muitas das nossas atividades para também desenvolverem as atividades deles, seja aqui no Conselho, até seja mesmo fora do Conselho, aqueles clubes que privam connosco. Isto representa muito, quer dizer que as pessoas olham para nós com este sentimento, e nós temos que ter cuidado de não estarmos a transmitir coisas que não sejam positivas, e que não seja aquilo que é a nossa obrigação, aquilo que é a nossa função enquanto dirigentes associativos. É estarmos aqui a passar imagens positivas, a passar eventos que são referência, que são diferenciadores, e que podem trazer mais valias, primeiro para o clube, mas muitas vezes vão muito além disso, ou uma parte das vezes vão muito além disso, porque felizmente o clube, como disse, alargou os seus horizontes. O clube é de Portomar, mas as pessoas não sentem o clube como sendo um clube de Portomar, sentem o clube como deles, e isso marca. Vamos mostrar aquilo que é o sentimento do clube. Felizmente é muito mais do que ser um clube que é ali da aldeia Portomar. É um clube que das várias aldeias do Conselho de Mira, pessoas de outros lados, e até felizmente até fora do país, e temos aqui a GEL Domus Nostra, então, que é uma referência e um orgulho para nós nesse aspecto em Cabo Verde, olham para nós como a referência deles, e isto para mim dá-me essa noção de que temos que ter sempre muito, muito cuidado com o que dizemos, com o que fazemos, porque as pessoas olham para nós achando que somos todos, que não falhamos, primeiro que tudo, e que somos referências, e que tudo o que fazemos que não tem erros, e que vai sempre correr bem. E infelizmente não é assim, mas procuramos fazê-lo, como é óbvio. Não é? É caso para dizer domos por toda a parte, não é? Sim, isso também existe. Também vai ser inaugurada uma nova infraestrutura importante, os balneários. Como é que surgiu esse projeto e há quanto tempo é que ele era desejado? Há quanto tempo? Há muito mesmo, porque isto o ele ter surgido
não conseguimos dizer que foi no dia X ou Y, portanto não foi por aí. Era uma ambição muito antiga e a ambição resultava de constatar uma realidade, que os balneários existentes à altura não eram compatíveis com, e desculpem-me a imodéstia, mas não eram compatíveis com a grandeza deste clube. E portanto os balneários foram bons na altura que foram feitos, dos melhores existentes na zona, mas o clube cresceu e as necessidades do clube também passaram a ser outras. Já para não falar que as próprias instalações, apesar de muitas vezes intervencionadas, foram-se degradando. Foram os balneários que foram dimensionados para uma realidade completamente diferente. Havia 0 atletas federados no Domus Nostra naquela altura, havia 0 equipas a competir e foram os balneários que foram projetados e construídos para servir as equipas informais que alugavam o pavilhão para efeito lúdico e para os torneios, para os famosos torneios de verão do Domus Nostra. Com a nova realidade do Domus Nostra, com esta realidade competitiva, estes balneários foram ficando pequenos demais para este clube. E daí que ali em finais de 2019 começámos claramente a chamar um nome a um projeto, que era o Cabanão 5.0. E esta é a data, mais dia, menos dia, em que nós, direção, começámos a sonhar com este projeto, o Cabanão 5.0. Foi apresentado publicamente na terceira gala Domus no Coração, no Seixo, no café-restaurante A Lareira, mais conhecido pelo RIA, na presença do secretário de Estado do Desporto e Juventude da altura, Dr. João Paulo Rebelo, e foi apresentado aí publicamente. Todas as pessoas que viram o projeto e que acharam os bonecos e as imagens lindíssimas, a apresentação que foi feita na altura, achavam que nós estávamos a ter uma crise ali de identidade e que queríamos ir atrás de outras coisas que na altura estavam na moda e que aquilo era completamente impossível de realizar. Era um projeto muito ambicioso, sabíamos disso, mas era um sonho. E o sonho muitas vezes torna-se realidade. E ao longo destes 5 anos, o sonho tornou-se realidade. Este Cabanão 5.0 compreendia 5 fases, compreendia 5 anos e compreendia um investimento de 500 mil euros. Daí o 5.0. Cumprimos as 5 fases, cumprimos os 5 anos, só falhámos nos 500 mil euros, porque neste momento está bem acima dos 500 mil euros. Porque só 500 mil euros custou esta construção dos balneários que vamos inaugurar agora no próximo sábado, dia 14. Mas não nos podemos esquecer das outras fases. Da eficiência energética com a mudança da iluminação, da mudança do piso, do registro e legalização dos terrenos e posse administrativa dos terrenos e os arranjos exteriores do pavilhão. E daí que este é o projeto alguma vez mais ambicioso conhecido e feito ali no clube. Não podemos atraiçoar a memória daqueles que lá estiveram antes e o seu trabalho e a sua obra, porque a construção, desde a primeira vez que foi ali feito um ringue descoberto até 2000, no ano em que esta direção entrou para lá, para o clube, mas o que é certo é que esta construção destes balneários foi o maior investimento feito de uma única vez no Domus Nostra. Não tenho a menor dúvida em afirmar que de uma associação privada, estes irão ser os melhores balneários do distrito de Coimbra. Não há nenhum, não conheço, não andamos a ver, isto não é uma corrida, não há um campeonato, mas não conheço outro pavilhão no distrito de Coimbra de uma associação que não seja propriedade do município ou do Estado que tenha a qualidade destes balneários que nós vamos inaugurar agora no sábado. E se o Pedro dizia que estávamos a sonhar alto, sonhámos mesmo muito alto. E foi uma grande dor de cabeça para quem esteve envolvido, a começar por muitos intervenientes, mas o maior exemplo, com a maior comparação que eu vos posso dizer é que nós muitas vezes dizemos que o Domus é uma família e as famílias constroem casas. E a alegria que uma família tem no dia em que vai viver para a casa é muito parecida com aquela que nós temos neste momento em que a casa está pronta. E depois da família de viver para casa nasce o filho. E esse dia em que nasce o filho é o dia de sábado,
em que os balneários finalmente vão ser inaugurados e os filhos das nossas famílias vão poder finalmente usufruir deste sonho que chegou a ser muitas vezes uma grande loucura. Sem dúvida alguma. Sinceramente, não tenho palavras para descrever o que acabei de ouvir, esse relato que acabei de ouvir. Mas há quem tenha, porque o Helder Alves envia as boas noites para a família Domus. Assim como a Ana Páscoa diz que o sonho comanda a vida. É uma realidade. E o Alexandre Oliveira diz ainda que Domus é uma família. Temos também o David Terrível, que diz Rolling Stones. Não sei se é a música preferida dele, mas é mesmo. Mas, Jorge, deixa-me mandar aqui um cumprimento que eu vi aqui também um bocadinho aqui no meu telemóvel, que também nos está a assistir, para o Leandro, que está no Brasil, um grande amigo do Domus, em que os dois filhos dele foram nossos atletas também, mas que ele teve que voltar ao Brasil, à sua terra natal, e eu sei que ele mandou uma mensagem para aqui também, para o meu telemóvel. Ele está-nos a ouvir. Um grande abraço para o Leandro, para o Murilo e para o Tiago. Um grande abraço para ele e para a família. Com certeza. Ainda em relação ao último tema, gostariam de deixar um agradecimento a alguém especial, a quem tornou tudo isso possível nestes 5 anos? Eu já vou deixar falar o Pedro, mas essa pergunta dá para os dois falarmos garantidamente nesta pergunta. E o primeiro agradecimento que eu quero fazer, por isso é que eu quis falar primeiro que o Pedro, é precisamente para ele. Porque nós na direção decidimos, e foi criado um grupo de trabalho, em que eu e o Pedro estávamos nesse grupo de trabalho em conjunto com o Luís Ferreirinha, o engenheiro responsável pelo projeto e pela construção da obra, e por uma equipa da autarquia, pelo presidente e por técnicos da autarquia. E esta equipa de trabalho começou a reunir há 5 anos atrás, a ver como é que nós podíamos concretizar isto. E a primeira palavra para o Pedro, porquê? Porque ele, que é um indivíduo muito mais positivo que eu, e que acha que há sempre forma de dar a volta às coisas, muitas vezes, quando saíamos destas reuniões, eu chegava ao carro a dizer outra vez: lá andámos nós 6 meses para trás. E ele tem calma, que isto vai se resolver, e ele é que dava sempre força para nós não passarmos às vezes este meu desânimo para os nossos colegas da direção. E claramente, e depois vou deixar que seja o Pedro a agradecer ao resto das pessoas envolvidas, mas claramente temos que deixar aqui uma palavra à Câmara Municipal, a todos os atuais intervenientes da Câmara Municipal, e vamos ter a oportunidade de o fazer de uma forma formal no próximo sábado, mas uma palavra para o ex-presidente da Câmara e presidente da Câmara na altura em que este projeto começou, para o Raul Almeida, porque eu já o disse publicamente mais do que uma vez, e disse-lhe a ele na gala, na quarta gala de Homens no Coração, na Quinta do Éden, que o Raul, o presidente da Câmara, quis este projeto tanto quanto nós. E só por isso é que foi possível. Infelizmente não está cá no sábado para inaugurar esta obra connosco, mas onde ele estiver, garantidamente, também vai partilhar da nossa alegria. Pedro. Depois disto também é compreensível, Pedro. Também é compreensível. difícil para mim dizer alguma coisa. Primeiro, começando mais atrás, o Paulo estava a dizer, e foi por aí, começámos isto já há muito tempo, muitas reuniões. O Paulo foi, ele está a dizer que eu sou por natureza muito positiva, às vezes até acho que sou, às vezes sermos demasiado positivos, parecemos às vezes um bocadinho mais alguém que não está bem a viver a realidade das coisas, mas eu gosto de ser positivo por natureza. Mas também tenho os meus momentos em que as coisas também, às vezes também me parece que o mundo desabou e que as coisas não estão aí por aquilo que era aquilo que nós queríamos. O Paulo, e isto não é aqui trocar obviamente elogios, até porque isto tem a ver, eu falo de uma questão que tem a ver mais com a minha personalidade. O Paulo é muito mais objetivo e mais direto e mais teve muito mais intervenções do que eu neste projeto
e muito mais horas reunidas, sobretudo, e já indo para as pessoas com o Presidente da Câmara, na altura, o Dr. Raul Almeida, que foi sem dúvida, como o Paulo disse muito bem, foi ele que quis que isto se concretizasse e chegássemos aqui a este ponto. E felizmente chegámos. Obviamente, quem estava com ele na Câmara também, na altura, o seu ele já era vice-presidente, o Arthur, sim, já estava na Câmara também e também sempre trabalhou nesse sentido, e o vereador Tiago Cruz foram sempre pessoas muito presentes neste tipo de trabalho, inclusivamente houve muitos técnicos da Câmara que a fazer o seu trabalho, como é óbvio, também colaboraram e deram-nos esse apoio. Depois, eu estava a dizer algo que entretanto me esqueci, mas o apoio começou sobretudo na autarquia. Já sei o que é que queria dizer, e há também aqui um elemento importante que estaria só para fazer a obra, porque está a realizá-la neste momento, mas que foi muito mais do que isso, e o Paulo é que viveu essas horas e muitas discussões, muitas conversas com o engenheiro Luís Ferreirinha e com a empresa que ele tem, a Kifer, que é a empresa que fez a obra, ele ultrapassou muito mais do que aquilo que seria aquilo que era normal uma empresa fazer. Ele, porque também tem alguma relação, tem muita relação com o clube, pela amizade também que temos todos, ele quis e vai entregar uma obra fantástica, feita de uma forma fantástica, a todos os nossos atletas que alguns deles já tiveram a oportunidade de conhecer uma parte da obra, mas que vai deixar com toda a certeza esses atletas, todos os atletas, bastante orgulhosos, e todos os nossos sócios, todos os nossos os pais que acompanham, toda a gente que acompanha a Domus Nostra vai ter orgulho naquela obra que ali está. É como diz o Paulo, isto era um sonho louco à partida, um sonho assim meio louco, que afinal deixou de ser. Como dizia há bocadinho a Ana Páscoa, que é a minha sogra, dizia que o sonho comanda a vida, e é isso mesmo. O sonho comandou-nos a nós, as nossas vidas, e muitas horas das nossas vidas este sonho nos comandou a nós e a estas pessoas todas que eu referi, que o Paulo também referiu, e que as discussões e as conversas tidas em reuniões de direção foram muitas também. Há pessoas que estiveram todos os dias naquela obra, a começar pelo grande Zé Rua, que todos os dias tinham um papel fulcral e essencial nisso. Mas Paulo, acho que sobre isso tu acompanhaste melhor, podes falar também um bocadinho sobre isso. Sim, a parte da construção foi claramente vermos um sonho a crescer, a ver uma criança a aprender a andar. Podíamos estar aqui a romantizar o tempo que quiséssemos, mas foi isso. E há de facto aqui muito a quem agradecer, a começar pelos nossos. E lembraste-te muito bem, com tão maior justeza, o Zé Rua foi o grande capataz, digamos assim, daquela obra, em que incansavelmente estava ali ao alto com os trabalhadores nas diferentes fases, e na altura em que havia muita gente intervenindo no processo, porque a obra pode não parecer, mas a obra foi feita num tempo muito rápido para uma obra desta dimensão. Portanto, nós tivemos em obra menos de 1 ano e meio, desde o momento em que começámos a colocar os balneários abaixo até o momento em que eles vão ser inaugurados, foi menos de 18 meses. E portanto, desde todos os intervenientes que por ali passaram, e é uma justa referência ao Luís Ferreirinha, porque como tu já disseste, isto não foi mais uma obra para ele, esta obra foi uma obra que ele quis efetivamente também transformar dele, e é justo também referir o Carlos Tomé,
que o eletricista responsável por toda a obra, que também foi incansável em inúmeras reuniões que tivemos em escritório e em obra, e as pessoas notava-se que tinham um carinho especial por esta obra, primeiro pela ligação que estas pessoas que estamos a referir têm com o Domus Nostra, mas sobretudo porque são grandes profissionais e essa acho que é a característica principal. Depois, do ponto de vista dos apoios, como é lógico, a Câmara de Mira à cabeça, é impossível dissociar esta obra da Câmara de Mira, nas pessoas que já aqui referistes, e destacar nesta segunda fase, sobretudo, o Presidente Artur e o Vereador Tiago, que tiveram sempre prontos para resolver os problemas que iam aparecendo. Não nos podemos esquecer da Federação Portuguesa de Futebol, via a Associação de Futebol de Coimbra, na pessoa do professor Horácio Antunes, na altura Presidente da Associação de Futebol de Coimbra, numa candidatura ao Crescer 24, que fomos apoiados com 20 mil euros na Indra, utilizados no novo sistema de aquecimento das águas. Não nos podemos esquecer da Junta de Freguesia, não nos podemos esquecer do Instituto Português da Juventude e Desporto, através da candidatura ao programa PRIR, e também não nos podemos esquecer dos privados, que mesmo assim, numa obra desta grandeza, também contribuíram para a concretização da mesma, e dos nossos associados e muitos particulares que, de uma forma anónima, se prontificaram a ajudar, quer monetariamente, quer também na altura em que foi necessário, com a mão de obra e com o trabalho realizado por inúmeros particulares e pais de atletas, que agora seria injusto estar aqui a relembrar, porque corríamos garantidamente o risco de esquecer, e por toda a direção. E não, por acaso, não se estão a esquecer aí da família? Sim, a família, sobretudo, é pedir-lhe desculpa, pedir desculpa pela ausência, porque se só o Domus Nostra, na sua atividade normal, já nos ocupa muito, muito tempo. O que é certo é que também, eu pelo menos falo por mim, e acho que o Pedro partilha da minha opinião, não nos queixamos disso, porque se nos ocupa muito tempo, também nos dá muito, e o retorno é muito, mas com a construção deste novo projeto, foi ainda mais a acrescentar à atividade normal, e garantidamente as nossas famílias ficaram ainda um bocadinho mais sem nós durante algum tempo, e é pedir-lhes desculpa, e esperar que agora, com este projeto, não apareça já outro projeto aí já de seguida, que eles são muitos nas nossas cabeças. Pode acontecer. mas agora é usufruir também um bocadinho desta obra. Caríssimos, estamos quase no final desta nossa conversa, já lá vão 1h10. O tempo passa, o tempo corre. Antes, eu vou-vos pedir uma mensagem para deixar aos atletas, técnicos, pais e a toda a família do Domus Nostra, mas antes disso, e antes de terminarmos, isto a menos que queiram dizer mais alguma coisa, realçar mais alguma coisa. Se lembrarem, não tenham problemas em me interromper. Dizia eu que, antes de terminarmos esta conversa, gostava de deixar aqui uma proposta, quiçá talvez um desejo, em nome da Rádio Mira, e acredito também que em nome dos muitos ouvintes. Isto não é por nada, porque o Clube Domus Nostra, como toda a gente sabe, é mais que uma coletividade desportiva. É um espaço de união, de memória, de valores. E por isso mesmo gostaria muito de ver regressar o programa à nossa casa, aqui na Rádio Mira, porque quer queiramos, quer não, foi um espaço que deu voz à alma do clube, à sua história, aos seus protagonistas e à sua ligação também com a comunidade. Fica o convite, fica a porta aberta para retomarmos esse projeto conjunto, porque o Domus Nostra é mesmo isso. É a casa de todos nós. Quero ainda dar-vos os parabéns pelo trabalho realizado nesta época, pelo 51º aniversário e pela concretização dos novos balneários. Que o futuro continue a ser feito de crescimento, união e muito desporto. Muito obrigado a vocês também e até breve. Até breve, peço desculpa, também estou um bocadinho... E só, Jorge, em relação ao programa, eu e o Pedro certamente falaremos disto já o estamos falando também. Exatamente, já o tínhamos partilhado, que era um espaço que
que até nós também nos faz falta, para além de fazer falta ao clube, fazia-nos falta a nós dois, e garantidamente, ou quase certeza, no início da época desportiva, cá estaremos para lançar a edição 101, se não me falha a memória, Exatamente. do programa A Nossa Casa. E a mensagem para os nossos ouvintes, todos, mas em particular para os atletas e para os pais e para os adeptos, é que no próximo dia 14 e 15 é o aniversário do Domus Nostra, e só faz sentido se os aniversariantes todos lá estiverem, que é com os nossos atletas, é a nossa família, é os pais dos nossos atletas que constituem a família Domus Nostra, e portanto de manhã com um torneio de amizade entre 3 instituições do Conselho, já sebejamente tradicionais nestas andanças, uma equipa mista da Câmara e da Junta, a equipa dos Bombeiros e a equipa da GNR, este ano à qual se junta uma equipa representativa de um dos maiores, um dos nossos fortes apoiantes, que é a empresa Quitérios, portanto, e o quadrangular realiza-se amanhã, e depois na parte da tarde, a partir das 15 horas, o momento solene da inauguração dos balneários, com convidados de peso, quer locais, quer nacionais, figuras de proa do futsal nacional, e depois a festa do aniversário. Uma festa com muita animação para todas as idades, com os tradicionais comes e bebes, com o corte do bolo e verdadeiramente festejar a família do Domus Nostra. Deixa-me só dizer uma coisa que, entretanto, e se as condições assim o permitirem, para aqueles que não possam ir ao Cabanão visitar os novos balneários, a Rádio Mira vai tentar levar-lhes até casa essa grande obra, e estará por lá então também para emitir dentro do possível, fazer um trabalho razoável dentro do possível. É sempre muito bem-vindo. A Rádio Mira é sempre muito bem-vinda. Obrigado, Pedro. E pronto, ficamos assim. Eu volto amanhã a partir das 10 horas. Estava aqui agora a raciocinar a que horas era. Portanto, eu voltarei amanhã para estar com os nossos ouvintes. Eu agradeço muito por nos terem acompanhado nesta grande entrevista, e também quero dizer que esta entrevista fica disponível no Facebook durante 30 dias. Como a maior parte das pessoas já deve saber, que as novas leis do Facebook, ao fim de 30 dias, passam a retirar todas as publicações. Mas as da Rádio Mira passarão a estar no site em www.radiomira.pt. Dizia eu, volto amanhã a partir das 10 horas, em direto da Praia de Mira, para que, se houver condições, conseguir transmitir sempre na frente da corrida. Portanto, será algo doidinho também, pronto, Vais correr a par que se vai fazer. Até lá, ouçam-nos em radiomira.pt. Fiquem bem e tenham um excelente fim de semana. Obrigado, Pedro. Obrigado, Paulo. Obrigado. E obrigado também a todos os ouvintes por estarem aqui quase 1h15 na nossa companhia. E ainda por cima, desculpem lá qualquer coisa. Com certeza. Muito obrigado e um grande abraço para todos.